Olá, povo de Deus, quinta-feira da primeira semana da quaresma, 25 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Ester 4, versículo 17, letras N, P, R, A, B, B, G, G, H, e de Mateus 7, de 7 a 12. O livro de Ester é um texto todo remendado, vamos dizer assim, parte em hebraico, parte em grego. O que está em hebraico aparece nas Bíblias católicas e da Reforma Protestante. O que está em grego é só da Bíblia Católica. Também quanto à época, as partes são bem diferentes, sendo que a hebraica é do século IV a.C. e a grega surgiu em meados do século II a.C. O texto de hoje faz parte desse segundo caso. Ele não é uma narrativa extremamente histórica, é uma espécie de conto que analisa a situação da comunidade judaica espalhada entre as nações estrangeiras, o livro todo. No livro de Ester não existe a pretensão judaica de tomada de poder, como no caso dos Macabeus, pois as circunstâncias não permitiam, mas tratava-se de ajudar as comunidades judaicas espalhadas a resistirem em terras inóspitas, desmascarando o abuso dos privilegiados, reformulando em favor do povo a legislação e valorizando as celebrações populares. O conto de Ester nos ajuda, como diz a edição popular da Bíblia, a pensar uma política que une transformações locais e nacionalistas a uma política global, onde a luta pela justiça ganhe espaços e os oprimidos da terra recuperem a esperança de viver. É assim que se torna possível, pouco a pouco, uma sociedade alternativa, onde reine a justiça, a liberdade e a partilha. Na Bíblia de Jerusalém, lemos o seguinte: o livro de Ester narra, assim como o de Judite, a libertação da nação por intermédio de mulher. Os judeus radicados na Pérsia são ameaçados de extermínio pelo ódio do vizir onipotente Amã e são salvos graças à intervenção de Ester, jovem compatriota que se tornara rainha e era orientada pelo tio Mardoqueu. A reviravolta completa da situação: Amã é enforcado, Mardoqueu assume o seu lugar. E aí os judeus massacram os seus inimigos. A festa de Purim é instituída para comemorar essa vitória e recomenda-se aos judeus celebrá-la todos os anos. No nosso texto de hoje temos uma oração de Ester muito realista, antes de ir se encontrar com o rei persa Assuero, aqui chamado por ela de Leão. Pode nos assustar na oração de Ester o pedido a Deus que massacre os inimigos do povo. Quem de nós já fez alguma oração semelhante? Senhor, põe em meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices. É claro que temos de considerar que o texto é anterior à revelação cristã, mas que, frequente aos desmandos de governos injustos, nos atiça a vontade de repetir a oração de Ester para que livre seu povo de facínoras, que só sabem cuidar do próprio bem-estar em detrimento da saúde, paz e harmonia da população. Mateus 7, de 7 a 12. Estamos na secção do Sermão da Montanha, que compreende os capítulos de 5 a 7 de Mateus. O tema de hoje trata, uma vez mais, da questão da oração. No primeiro momento, parece que topamos com uma contradição, pois antes, no capítulo 6, Jesus dizia: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais
muito antes do que vós o peçais. Agora, no texto de hoje, Jesus diz: pedi, vos será dado, procurai e achareis, batei, a porta vos será aberta. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e ao que bate, a porta será aberta. Por isso, temos aqui um exemplo claro de que não podemos ler a Bíblia aos pedaços, justificando o que já temos em nossa cabeça. É preciso sempre estar atento ao contexto, pois um texto fora do contexto serve de pretexto. Já tratamos aqui do tema da oração, sobretudo da oração de petição. Quem lê a Bíblia sem interpretá-la pode levar uma pessoa que já tenha dúvidas na fé a desacreditar ainda mais em Deus. Pois quantos pedidos de tantas pessoas boas, justas e honestas não são realizados depois de uma oração? Uma mãe diante de um filho enfermo reza, pede às vizinhas que orem com ela, manda celebrar missas, faz novena e mesmo assim o filho morre. Não falta quem lhe diga que ela não soube pedir. Pior, outros lhe dirão: é a vontade de Deus. Assim, quando ela ouve esse texto bíblico, onde Jesus manda pedir que Deus atende, ela passa a desacreditar ou aceita resignadamente. Como disse uma amiga minha muito querida, teóloga Solange do Carmo, numa conversa sobre as explicações supracitadas: o porquê que o justo sofre, pois quando alguém sofre, costuma-se dizer: é sofrimento merecido, não cuidou bem da própria vida. Porém, quando o sofrimento não tem desculpa, a pessoa é verdadeiramente santa, uma mãe de família que somente soube cuidar de seus filhos, suportou todos os reveses da vida mantendo sua fé e termina sofrendo imensamente. Dizer que Deus permite o sofrimento, uma heresia, pois Deus nos criou absolutamente para o bem. Então Solange me disse: sofre o justo, sofre o malvado. O sofrimento é inerente ao ser vivo, especialmente aos humanos, cuja psique acumula dores. Mas não sofremos sozinhos. O Deus de Jesus está conosco, segura nossa mão e assume nossa dor. Em todo caso, melhor sofrer injustiça que praticá-la. Uma das melhores formas de oração é o silêncio. É manter a porta aberta para o relacionamento constante com Deus. Ao invés de nós batermos na porta, Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Como dizia Paul Tillich, um dos mais influentes teólogos protestantes do século XX, a essência da oração é o ato de Deus que está trabalhando em nós e eleva todo o nosso ser a Ele. O modo como acontece é chamado por Paulo apóstolo de gemidos. Gemido é uma expressão da fraqueza de nossa existência criatural. Só em termos de gemidos, sem palavras, podemos aproximarmos-nos de Deus, e mesmo esses gemidos são obras dele. Por outro lado, o término do nosso texto de hoje nos põe frente a um outro tema muito caro para a nossa espiritualidade: a imagem de Deus. Jesus diz: qual de vós, se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Se pedir peixe, lhe dará uma serpente? Ora bem, se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. O problema é que a nossa imagem de Deus, construída desde a infância, nos coloca em patamares tão distantes. Nós cá e Deus lá.
Um Deus que do céu nos instrui de fora, nos impõe seus mandamentos, nos julga e de vez em quando envia-nos alguma ajuda. Como diz o teólogo Queiruga, com essa concepção de Deus, aí se justifica dirigir-se a Ele, chamá-lo para que nos acuda, pedir-lhe que intervenha fazendo isso ou aquilo, e, se possível, talvez lhe oferecendo algum dom, convencê-lo, fazendo algum sacrifício, acudindo a alguma recomendação. Será que seremos capazes de mudar essa concepção, tendo Deus em nós, na realidade, sustentando-nos de dentro, apoiando-nos e dinamizando-nos com todo o seu amor sempre em ato? Uma antiga canção das nossas comunidades dizia que a melhor oração é amar. E Khalil Gibran, um escritor libanês, nos dizia: quando um de nós ama, que não diga Deus está no meu coração, mas que diga antes, eu estou no coração de Deus. E terminamos hoje com a máxima proposta por Jesus: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisso consiste a lei e os profetas. Um beijo no seu coração.